Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sérgio Neto, sou analista de valores imobiliários e consultor de investimentos, consultor registrado na CVM. Hoje eu queria trazer um vídeo especial, né? Um vídeo diferente nessa quinta-feira aí, com um imenso prazer, né, pessoal, que eu venho aqui trazer aqui a novidade para vocês. Estou iniciando aqui o meu serviço de consultoria de investimentos, então de primeira mão aqui, trazendo aqui no YouTube também o vídeo explicando para vocês como é que vai funcionar o meu serviço de consultoria. E eu preparei uma apresentação, né? Uma apresentação simples aqui. A ideia não é ser chato, né? Trazer aquela apresentação engessada. A apresentação é mais para não ficar só mostrando aqui o meu rosto. Ter ali uma divisão aqui na tela, né? Trazer algumas coisas aqui também para ficar melhor aqui para vocês. Então, assim, peço que você deixe o gostei, né? Se inscreve no canal. Os vídeos aqui vão ser focados da mesma forma como eu estava trazendo desde o início do canal semana passada, né? Vídeos de análise. Mas eu, vez ou outra, eu posso trazer alguns vídeos interessantes sobre investimentos. E eu vou falar aqui também do assunto de consultoria, porque é que eu acho que é importante, né, uma consultoria de investimento. O investidor ele ter esse acompanhamento é importante, não é querendo vender meu peixe, mas tem sim aspectos muito importantes em ter esse acompanhamento profissional, né? A maior parte dos investidores deveria ter esse acompanhamento, alguns não, de fato, alguns investidores conseguem caminhar sozinho. Eu até tento ensinar e passar isso aqui no canal também, mostrar minhas análises para que vocês consigam também evoluir e investir sozinhos, mas para aqueles que não têm tempo ou não gostam, né, do assunto, enfim, ter uma consultoria acaba sendo muito importante. Por isso que eu vou estar trazendo aqui esse vídeo aqui explicando de forma geral, trazendo também um pouco da minha história. Acaba que eu criei o canal, né, pessoal, e já vim logo de cara trazendo as análises, é o que eu gosto de fazer. Vocês perceberam, né, a parte de ações. E não tive tempo aqui para me apresentar, então o canal aqui ele é novo, né, tem muita essa questão de análise, mas esse vídeo também para trazer um pouco uma apresentação minha para que vocês possam me conhecer aí. Então é isso, peço mais uma vez, né, pessoal, encarecidamente, deixem o gostei, não custa nada, vai lá, aperta o botão, ajuda muito aqui o meu trabalho. Às vezes eu fico olhando lá as views do canal, o canal novo, né? Com essa ansiedade aí, performar bem, ter um maior número de inscritos. Então, se você também não é inscrito, se inscreva e deixa o gostei, porque ajuda de fato muito, né? Agora vamos aqui para o vídeo, já fiz aqui os pedidos e os anúncios. Queria trazer aqui a tela do meu PC para que vocês possam ver. Vou até ligar aqui a luz, que eu tinha esquecido de ligar, ó. Melhorou agora a iluminação. Mas enfim, vamos aqui. Lançamento da minha consultoria, né, pessoal? Então, como eu comentei com vocês, eu lancei a minha consultoria de investimentos agora no início de abril, no dia 2. Eu ia lançar no dia 1º, né, pessoal? Mas dia 1º é o dia da mentira, ia pegar muito mal. Então, não, vamos deixar pro dia 2. Eu tô lançando aqui nessa quinta-feira, véspera de Semana Santa aí, do feriado de Semana Santa da sexta-feira, a consultoria. Então, como é que funciona, né, pessoal? Só explicar aqui para vocês primeiro quem sou eu, né? Acho que é importante trazer essa visão aqui. Quem sou eu, o consultor, né? Então, eu sou formado em engenharia civil, graduado aqui em engenharia civil. Me formei ali no final de 2022 e desde a metade ali do curso eu já sabia que não iria atuar com engenharia civil, né? Tive muita influência, meu pai é engenheiro civil, fui muito nessa influência. Gostava também dessa parte de cálculo, né, de contas, então fiz o curso de engenharia civil, mas não me identifiquei e no meio do caminho eu já atuava, já investia, né? Já tinha lido livros, já estava com investimentos em bolsa de valores, já estava me aventurando, né, no mercado aí de investimentos, então já tomei gosto pelo mercado e decidi que não iria trabalhar com engenharia civil, vou trabalhar com investimentos. Então ali, já quando eu me formei, em 2023, já iniciei a carreira aqui no mercado. Foi muito rápido, né, pessoal? Já tirei as certificações, tirei a CEA, que hoje eu não renovei, né? Então eu não tenho mais a CEA, mas eu tirei, foi a primeira certificação, que é de especialista de investimentos. E depois foi o grande passo aqui, foi o CNPI, que é a certificação que me habilita, né, a poder fazer recomendações de investimento. Então, essa daqui foi a virada de chave, né? Com o CNPI eu poderia ser analista de investimentos, que é o que eu gosto de fazer, analisar as empresas, as ações da bolsa, tanto no Brasil como lá fora, e conseguir já um emprego lá numa casa de análise independente, né? Nessa casa de análise independente eu atuei por mais de 3 anos e saí agora recentemente aí em março de 2026, né? Então lá eu atuava como analista de investimentos, na parte de ações, na parte de fundos, ETFs, né? Tive contato com empresas da bolsa, foi uma experiência muito boa para mim, do ponto de vista prático também, essa atuação lá na casa de análise, né? Então aí a partir de março eu já tive essa saída da casa de análise, pedi para sair com a ideia também já de abrir o meu próprio negócio, abrir a minha própria consultoria, né? Então pedi o registro e hoje já estou habilitado, né, como consultor CVM. Então esse aqui é um pouco aqui o meu perfil, só para que vocês possam conhecer. Além disso, né, pessoal, acho que é interessante trazer outros pontos, né? Sou aquele tipo de pessoa que sou apaixonado pelo mercado. Vocês conseguem ver esses livros aí. Eu gosto de ler esses livros de mercado, eu gosto de ver as notícias do mercado. Para mim é um hobby, né?
Terminava o trabalho lá na casa de análise independente que eu fazia, de noite, antes de dormir, eu ficava assistindo vídeo de investimentos, né? Só para vocês terem a noção, eu sou uma pessoa que está o tempo todo ali querendo estar a par do assunto, né? Então, acho que é interessante esse tipo de negócio. E durante a minha caminhada, eu fui evoluindo, né, nesse quesito aí de aprimorar o meu método de análise. Por exemplo, se eu puxar aqui o Sérgio Neto de 2024 e o de 2023, o de 24 é melhor do que o de 23. O de 23 pensava que sabia muito, mas no 24 eu percebi que o de 23 não sabia muito. E assim por diante, o de 25 evoluiu em relação ao de 24. Vai tendo umas evoluções, né? E no começo as evoluções são muito drásticas, porque a pessoa pensa que sabe muito e não sabe. Aí vai vendo na prática as coisas e vai conseguindo aperfeiçoar. E foi o que aconteceu comigo. 25 agora já tomei 26, né? Já sou melhor do que em 25. Espero que continue evoluindo. Mas a evolução tende a ser um pouco mais lenta, né? Depois que a pessoa já atinge um certo patamar de conhecimento, já tende a ficar mais lento, mas sempre em constante evolução. Isso é algo que eu acho bem interessante também trazer para vocês, uma experiência própria minha, né? Começou o mercado, a gente sempre pensa que sabe muito, olha os múltiplos, olha os resultados, enfim, mas não, tem muita coisa ainda para aprender e foi o que aconteceu na minha caminhada. E eu consegui desenvolver agora de forma um método, o meu próprio método de investimento, que é o que eu vou mostrar depois para vocês quando for apresentar aqui a consultoria. Bem interessante esse método, método de análise de ações, como é que eu escolho esses ativos, né? Eu vou explicar para vocês como é que funciona a metodologia. Mas voltando aqui para a apresentação, aqui é a minha trajetória que eu já comentei com vocês, né? Eu fiz essa migração do mercado na faculdade, eu já decidi que queria migrar para o mercado financeiro, tive essa experiência na casa de análise independente, onde eu tive diversos contatos, lá eu fazia análise, né? Fazia lives, enfim, tive diversas lives bem interessantes com o pessoal das empresas, né? Com RI, com CFOs, com o pessoal gestores de fundos, né? De ETFs, então foi uma experiência de fato muito boa aqui para mim, como na parte profissional. Aí por que abri minha consultoria, né, pessoal? Só para explicar para vocês essa decisão, decidi abrir a consultoria. E querendo ou não, eu tinha já um certo sonho de ter meu próprio negócio, de ter minha consultoria, né, de investimentos. E um dos pontos aqui que me fizeram já acelerar isso foi alguns fatores aqui. Posso até colocar independência, né? Liberdade total de recomendar os ativos. Meu método próprio que eu desenvolvi e vou comentar com vocês. Eu quero aplicar o meu método, trazer recomendações, né, para os clientes com o meu método e compartilhar isso aqui, essa visão que eu tenho direto com o investidor, né? Então, assim, por mais que eu trabalhasse numa empresa, eu era um analista, como em qualquer tipo de empresa, a gente tem algumas regras, né? E alguns posicionamentos que a gente tem que seguir, né? Querendo ou não, isso pode gerar alguns entraves com a minha visão pessoal de algumas coisas, né? Então, a independência total por abrir meu próprio negócio e eu agora sendo responsável por toda a parte, né, de análise, enfim, eu consigo ter um pouquinho mais de liberdade aqui, né, e menos entraves, vamos dizer assim. Qualquer empresa, né, a gente vai ter esses entraves. Mas agora, eu tendo a minha própria empresa, minha própria consultoria, meu próprio negócio, eu consigo ter mais independência total aqui para recomendar e fazer as mudanças que eu acho mais necessárias no momento atual, né? Então esse aqui foi um fator muito forte que me fez abrir a consultoria e até mesmo compartilhar meus conhecimentos com novas pessoas usando o meu próprio método, né? Que é o método que eu desenvolvi. Então esse aqui foram motivos muito fortes, ajudar os investidores com o meu conhecimento. Eu acho que é algo bastante importante aqui, pesou bastante aqui para mim minha consultoria. Aí, pessoal, eu acho que é importante trazer, né, só para vocês, por que eu acho que é interessante ter uma consultoria de investimentos. Não é vendendo o peixe, né? Lógico, eu tenho uma consultoria, estou falando isso, mas sendo bem sincero aqui, honesto com vocês. A maior parte dos investidores, eles têm alguns problemas, né? Vou até colocar aqui na tela. A gente tem problemas de tempo, primeiro deles, isso aqui é importantíssimo, né? A maior parte das pessoas tem trabalhos comuns, não consegue ter tempo hábil para estar analisando as empresas, analisando os investimentos, o cenário de mercado. O mercado ele muda o tempo inteiro, né? O mercado é muito dinâmico. De um dia para o outro, por exemplo, um ativo, uma ação que era boa, ela pode passar a ser ruim. Aconteceu um fato lá que a pessoa tem que interpretar e saber se é bom ou ruim. Pode ser bom, pode ser ruído ou não, mas de toda forma, a pessoa, existe tempo, existe técnica, né? E existe também querendo ou não, a pessoa tem que ter bom senso aqui para também interpretar essas coisas. Então, o tempo é uma das coisas importantíssimas. A maior parte dos investidores tem os seus trabalhos, né? Não consegue ter o tempo hábil para fazer essas análises e acompanhar o mercado. Esse é um dos primeiros problemas. O segundo problema, posso dividir ele em dois, né? Que seriam esses dois aqui. São problemas ligados ali à parte de análise / emocional, né? A parte de análise, ela não é fácil. Pode parecer ser fácil, né? A gente olha ali DRE, fluxo de caixa, enfim, mas cada empresa tem uma particularidade. A pessoa tem que estar a par do que é que aquela empresa faz, tem que estar ciente dos projetos.
essa complexidade aqui, analisar uma empresa de construção civil é diferente de analisar uma empresa do varejo, que é diferente de analisar uma empresa de tecnologia, é diferente de analisar uma empresa de commodity. Então, por exemplo, estou dando aqui o exemplo de ações que são os investimentos mais complexos, mas até mesmo numa renda fixa a gente pode ter alguma complexidade, marcação a mercado, pré-fixado, investimentos ali, por exemplo, de debêntures incentivadas, enfim, olhar o rating das empresas, algumas empresas entram em calote, enfim. Então, tudo isso tem uma certa complexidade no mercado que não é tão simples assim para uma pessoa que tem outras atividades, tem pouco tempo, né, em alguns casos, a avaliar. Então, é impossível? Não. As pessoas podem aprender, podem ter um pouquinho de tempo e com esse tempo aplicar tudo isso. Mas não são poucas as pessoas que, de fato, vão querer fazer isso, né? Então, esses são um dos problemas. O outro problema é a parte emocional, que é importantíssima também, tem o mesmo peso aqui da parte técnica. Eu digo que esses dois, eles têm um peso igual, né, pessoal? Não adianta também a pessoa ter um emocional bom e pegar investimento ruim porque não sabe analisar. Assim como o inverso, não adianta a pessoa ter uma boa técnica, mas pegar os bons investimentos, mas perder esses bons investimentos por questões emocionais, como aversão à perda, por exemplo. O investidor vê notícias ali negativas, ou às vezes comprou um investimento ruim, descobriu, se tocou que esse investimento é ruim e não vendeu por ter, por exemplo, aversão à perda, que é um dos vieses emocionais, isso aqui pode prejudicar. Aqui a gente tem vieses de... tem diversos vieses. Eu não vou entrar aqui no mérito de trazer, mas eu daria um tema aqui só de um vídeo só para falar disso. Mas essa parte emocional, ela atrapalha. Ela já chegou até me atrapalhar. Vou até trazer aqui para vocês, só para vocês verem. Eu sou profissional de mercado, já atuei em casa de análise, desde 2019 investindo, e foi aí com o meu método que eu consegui separar um pouco essa questão de vieses, né? Mas eu já me prejudiquei em alguns anos na minha carteira pessoal, por exemplo, por questão de viés. Eu mexia muito a carteira e às vezes muito na ansiedade, né? A pessoa ser ansiosa no mercado também não é negativo, não é algo positivo. Então, os viéses, eles atrapalham até mesmo pessoas que são profissionais de mercado. Quem dera pessoas que não têm um conhecimento técnico e também não têm os vieses, né? Aí é um duplo erro. Então, são problemas reais que existem aqui para os investidores. E se a gente tiver uma estrutura profissional por trás, que seria uma consultoria que já consegue lidar com isso, né? A consultoria não vai ter falta de tempo. O tempo da consultoria é totalmente para avaliar o mercado e olhar a carteira dos clientes. Assim como esses dois problemas não é para existir, né? Pode até ter em algumas consultorias, mas aqui não é para ter a maior parte das consultorias. E aqui tem outro erro, né? As pessoas que terceirizam, elas são essas pessoas que estão cientes desses erros, tentam tomar decisões e podem até tomar decisões erradas, né? Por exemplo, a gente tem visto muito comum aí recomendações, as pessoas terem assessores de investimento, né? E esses assessores, muitas vezes, de alguns bancos específicos, enfim, não terem um alinhamento correto, né? Muitas vezes tem um conflito de interesse, ou as pessoas... aqui vou dar o exemplo dos bancos, né? Produtos ruins ligados a comissões bancárias. Geralmente, às vezes, a gente tem um assessor que ele tem uma comissão para determinado produto que não necessariamente é o melhor para você, mas ele paga uma taxa maior. Esse produto ele pode ser indicado para você o assessor olhando basicamente para a remuneração dele, né? Então não tem esse alinhamento entre assessor e o cliente. Em alguns casos até tem, né? Tem modelos híbridos, enfim, mas uma consultoria totalmente independente, ela elimina isso, né? Então por isso que eu acho que é interessante o investidor procurar sempre consultorias independentes. Falta de método de gestão, isso aqui é outra coisa que às vezes o investidor ele vai por conta própria, né? Não tem um método, já comentei. Seguir dicas de terceiros é horríveis, né? Influenciadores, a gente tem muito conteúdo, né, no YouTube. Eu mesmo fiz meu YouTube agora. A gente tem muito conteúdo de influenciador recomendando ação tal, indicando ação tal, essa ação vai bombar, quais são as melhores ações para 2026, enfim, como uma guerra, o que comprar. A gente tem muito clickbait, né? Muita dica. O investidor ficar seguindo essas dicas o tempo inteiro pode ser muito prejudicial, porque o investidor ele não sabe para onde vai, né? Vai para um lado, vai para o outro, e acaba que a carteira fica uma bagunça. Então, esse é um erro muito comum. E então, é isso aí, né? A questão de produtos bancários, às vezes, que não são tão bons. Aqui é até interessante, né, pessoal? O fato de uma consultoria independente, ela tem 2 agentes apenas. Principalmente, eu estou dando exemplo aqui da minha, por exemplo. A minha sou eu, o consultor, e o cliente. São essas 2 pessoas. O meu alinhamento ele está totalmente ligado com o cliente, né? Vou até ver se eu não coloquei isso aqui, mas a minha consultoria, eu vou explicar para vocês, meu modelo de cobrança é o FII fixo. Ou seja, quanto mais patrimônio o cliente tem, mais o consultor ganha, né? Então, o meu alinhamento ele é totalmente ligado ao crescimento patrimonial desse cliente. Quanto mais patrimônio esse cliente tem, mais remunerado eu sou. Então, eu estou com esse interesse totalmente. Não tem outro tipo de taxa, comissão por produtos específicos, né? Eu quero recomendar o investimento que vai fazer o patrimônio do cliente crescer ou o que esteja ligado ali ao que o cliente quer, né? Seja dividendos, enfim.
Mas é um alinhamento entre duas pessoas, são dois agentes. Quando a gente tem um banco, geralmente, aí o que a gente tem? Tem um banco, a gente tem o assessor e tem o cliente. São três agentes, né? Ou seja, esse bolo tem que ser dividido entre esses três agentes. O cliente, ele quer o dinheiro dele, ele quer a rentabilidade. O assessor quer a parte dele e o banco quer a parte dele. Então, percebam que para dividir para dois é melhor que para dividir para três, né? Para dois sobra mais para os dois, né? Então, esse modelo onde tem só o consultor direto com o cliente, na minha visão, ele acaba sendo melhor em função disso, né? O consultor ele pode até cobrar mais, mas é dividido apenas entre o consultor e o cliente. Quando a gente tem um banco envolvido, o banco tem que dar lucro. E o assessor ele trabalha para o banco, né? O assessor ele é um funcionário do banco, ele não é um funcionário do cliente. O consultor não. O consultor ele trabalha para o cliente, né? Diretamente. A gente exclui esse intermediário, né? Então percebam que tem esse benefício aqui também de uma consultoria independente. E aqui, né? Esse aqui eu falei do modelo FII fixo. Então, esse é só um dos motivos porque eu criei a minha consultoria, né? Que ele trouxe essa apresentação aqui simples para vocês. E queria trazer aqui, né, pessoal, a página aqui da consultoria, só para que vocês possam ver. É a página da minha consultoria. O endereço é esse aqui, caso vocês tenham interesse, né, pessoal? sergionetoconsultoria.com.br. Bem simples, aqui é o meu nome, né? Sérgio Neto, consultoria.com.br. Aqui no site, vocês vão conseguir ver um pouco do que eu comentei. É um serviço totalmente independente. Sou eu e o cliente. Não tem entraves, é muito simples, é muito direto, né? O acompanhamento, de fato, ele é próximo, porque sou eu e o cliente. Se você entrar aqui nesse link do WhatsApp, vai vir diretamente para o meu WhatsApp, você consegue entrar em contato comigo, pode tirar dúvidas, se você tiver qualquer dúvida, eu acho que é até melhor você entrar em contato e tirar dúvidas, porque o site, eu tentei colocar de forma geral as principais informações da consultoria, mas às vezes fica dúvidas, né? A gente não consegue tirar todas as dúvidas, até mesmo aqui embaixo, tem aquela seção, né, de perguntas e respostas, são poucas, né? Então, entre em contato comigo, eu fico totalmente à disposição para ajudar vocês. E a consultoria aqui, pessoal, é simples. O foco é resultado. É uma consultoria, essa consultoria de investimento ideal aqui para quem tem mais de 100 mil reais investidos, né? Se você tem menos de 100 mil, pode entrar em contato também, a gente pode tentar encaixar você, mas o ideal aqui é a partir de 100 mil. É voltada sempre para o longo prazo. Aqui a gente vai abranger aqui os serviços como a montagem de carteira, que aí pode ter renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, commodities, ETFs, os investimentos que eu acho adequado, né? Para ter dentro do perfil de cada cliente, lógico, respeitando o perfil, como eu comentei, né? Aqui, ó, sempre vou olhar para o perfil do cliente. Tem perfil, ó, é até interessante, tem perfis conservadores, moderados, agressivos, todos esses são atendidos. Tem cliente que quer montar uma carteira para ter renda passiva, tem cliente que quer montar uma carteira para crescimento patrimonial, para aposentadoria. Então, todo esse tipo de cliente aqui vai ser muito bem atendido aqui no meu serviço de consultoria. E é até interessante porque eu tenho um método próprio, né, pessoal? Os diferenciais aqui do serviço, a gente pode destacar, assim, são dois diferenciais. Primeiro, essa questão de ser uma consultoria totalmente independente. É uma estrutura simples e direta, né? Sou eu, o consultor e o cliente. E tem esse ponto aí também de eu ter um método, de eu ter conseguido desenvolver esse método que na parte de ações vai conseguir dar um up bem relevante aí para a carteira. Não é que vai conseguir, né? A gente não pode comentar o que vai acontecer, mas tem uma probabilidade de dar um up muito grande aí na rentabilidade da carteira dos clientes. Aqui, ó, esse método que eu desenvolvi é o método QMP, que é um método no qual eu faço a seleção de ações na carteira dos clientes, baseado em 3 grandes critérios, né? Que o Q é qualidade dessas empresas que vão estar na carteira. Eu olho ali todos os fundamentos, né? Questão de vantagens competitivas, estrutura de capital, crescimento da empresa. O momento, né? O momento aqui eu avalio como é que está a empresa atualmente, né? Aqui, na verdade, no qualidade não tem nem muito crescimento. No momento eu olho muito crescimento, né? Empresas que estão crescendo, que estão com bons projetos, e eu descarto aquelas empresas que estão num momento mais negativo, que podem ter uma performance pior, né? Então, e a terceira variável é preço, onde eu busco aqui, lógico, empresas que estejam num preço interessante. Não pegar empresas muito caras, porque essas empresas elas podem performar mal, mesmo que os resultados venham bem, né? Então, essas três letras juntas, né, chegam nesse método e é o que acaba fazendo com que a minha seleção de ações ela seja muito assertiva e traga resultado até mais rápido do que o comum, né? Lógico, aqui o horizonte é a longo prazo, mas em alguns casos aqui, a probabilidade de resultado em um ano ela é alta, né? Quando a gente escolhe as ações com esses 3 perfis, né? Não é nada garantido, né, pessoal? Mais uma vez, no mercado a gente não garante nada, mas o que eu faço aqui é aumentar a probabilidade de ter bons resultados. E olhando pelo menos o meu histórico pessoal de investimentos,
os resultados têm sido muito consistentes, né? Ano contra ano, resultados muito bons. Vocês podem até conversar comigo no WhatsApp, eu posso passar um pouco dessa história. Não passo muito aqui no site, é mesmo questões regulatórias, não é legal ficar colocando essa questão. Mas enfim, a consultoria foi toda montada nesse sentido. Caso vocês queiram entender, né, mais, sugiro que vocês olhem o site. O funcionamento é bem simples aqui na prática. Reunião inicial, vocês podem entrar em contato aqui. Todos esses links aqui me levam ao WhatsApp. E entrar em contato comigo. Se você não tem WhatsApp, tem Instagram aqui, o LinkedIn, o meu YouTube, né, os outros links. Marca a reunião inicial, onde vou entender aí o perfil do cliente. A partir disso, vou fazer a montagem, fechando, né, o cliente fechando o contrato, a gente já faz a montagem da carteira, já passa para o cliente quais são as ordens a ser feitas e tem esse acompanhamento mensal toda vez, uma vez ao mês, remotamente com o cliente ou presencialmente, caso o cliente seja aqui de Fortaleza, Ceará, localidade onde eu resido. E a gente vai fazendo esse acompanhamento, seja para direcionar aportes ou para trazer um feedback de como é que está a carteira e o desempenho dos ativos, né? Aí o suporte direto no meu WhatsApp, que é esse mesmo WhatsApp que tem aqui no link, e o monitoramento constante, né? No mercado é muito importante ter um monitoramento, porque de uma hora para outra pode sair uma notícia relevante e uma empresa que está, por exemplo, uma empresa ou um ativo que está na carteira do cliente, ter que ser vendida imediatamente ou surge uma oportunidade de compra. Então, esse monitoramento aqui eu aviso aos clientes. Por exemplo, o cliente teve uma reunião mensal, passou 3 dias, eu vi que tem um negócio ali muito bom ali, um investimento que surgiu, uma grande oportunidade. Eu entro em contato com os clientes e aviso, né? Então, o contato ele não é apenas uma vez no mês, né? Ele pode ser mais de uma vez por conta desse monitoramento. Então é isso, pessoal. Não quero me prolongar muito, só queria trazer e compartilhar com vocês. É uma data muito feliz aqui para mim, esse lançamento aqui do meu serviço de consultoria, né? Espero que vocês busquem aí um acompanhamento. Senão, eu sei, pessoal, tem 2 caminhos, né? Ou o investidor ele aprende por conta própria, ou ele busca ajuda profissional. Os dois são totalmente possíveis, né? Não é necessário ter uma consultoria. Você pode também aprender por conta própria. E é até mesmo nisso que eu ensino ali no YouTube, né? O meu YouTube ele é até um pouco contraditório, né? Eu ensino as pessoas a investirem, mas eu tenho uma consultoria de investimento, né? Não tem tanta sinergia assim, né? Porque se a pessoa olha meus vídeos no YouTube, aprende meu método, ela pode replicar isso sozinha. Mas eu sei que não são todas as pessoas que vão ter tempo para ver todos os meus vídeos, aprender, parar para olhar as empresas, analisar. Tem pessoas que olham porque gostam, né? E não vão ter o tempo, aí a consultoria pode ser boa. Ou tem pessoas que simplesmente olham e vão conseguir. Então vão conseguir aprender com meus vídeos no YouTube. Então eu dou aqui os 2 caminhos, né? A consultoria é apenas um deles. Caso você queira ter o acompanhamento profissional, eu acho que também é um caminho bem interessante. Então é isso, né, pessoal? Agradecer aqui esse vídeo fora do padrão aí do meu YouTube, né? Os vídeos são segunda, quarta e sexta. Estou lançando esse na quinta porque foi um data especial aí, o lançamento do meu serviço de consultoria. Espero que vocês gostem. Entrem em contato comigo caso tenham dúvidas, né? Não hesitem em entrar em contato no WhatsApp que eu estou lá para responder todo mundo. Então é isso. Agradeço a atenção. E nos vemos amanhã, sexta-feira, tem vídeo no canal, vídeo de análise, né, de empresa do exterior. Não vou dar o spoiler, mas vai ser uma empresa do exterior. Então até a próxima, pessoal. Eu agradeço a atenção. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!